O ciclo de palestras na série histórica do PAN, comemoração aos 30 anos, o professor Vivaldo Moura Neto, todos conhecem, né? Dispensa apresentações, mas o professor Vivaldo é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem uma carreira dentro do Instituto de Ciências Biomédicas, foi professor titular durante muitos anos, chefe do Departamento de Anatomia, coordenador do Programa de Ciências Morfológicas, professor honoris causa pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e hoje é diretor de pesquisas do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. Então, professor Vivaldo, você tem a palavra a partir de agora. Então, bom dia ou quase boa tarde para todos. Eu absolutamente, com certeza, não é palavra fabricada, me sinto honrado com essa distinção de vir falar no PAN. Esses 30 anos de história do PAN. Realmente eu me sinto honrado. Me lembro um pouco quando o PAN começou. Não me lembro muito porque, na minha idade hoje, eu tenho direito de esquecer algumas tantas coisas. As maldades da vida e guardar só as bondades da vida. Mas me sinto muito contente de poder estar aqui. E eu soube um pouco, nas outras vezes, por outros colegas, e hoje ainda pelo Mário, pelo Marcos, que mais ou menos a gente pode falar o que quiser, como quiser. Bom, então eu tenho um certo receio de não bater certo. Entende? De que só a minha mãe, coitadinha, que já se foi, se estivesse aqui, que gostaria. Não sei se vocês, tanto quanto ela, gostarão do que ouvirão eu falar. Eu vou lhes situar um pouco, na verdade, a vida da gliofilia, porque eu já posso dizer hoje que eu sou um gliófilo enrustido. Depois de 1980 para cá, portanto tem mais do que 30 anos, o que eu gosto de ver a célula e, sobretudo, a célula glial. E eu comecei a minha carreira nesse tema, nessa hora, no Collège de France, as Pris Caseiras de 1980. Aqui tem gente jovem também, que eu não conheço. Eu tentei olhar para ver se eu conhecia a maioria, que é para não ter que ficar contando histórias. Mas como nem todos me conhecem, eu vou contar um pouco de história. No Collège de France, onde eu fiz o doutorado, naturalmente na França, em Paris, ele foi criado em 1549, na época do descobrimento da América, e foi uma idealização do rei François I da França. E fez esse colégio porque os professores, eu gosto muito do colégio nesse sentido, interpretem como quiserem, os professores da Universidade de Sorbonne, que é exatamente ao lado, do outro lado da rua, não aguentavam mais a dominação que a igreja fazia da Universidade de Sorbonne, em que até os cursos e os recreios as pessoas tinham que falar em latim. Por isso é o quartier latin, latino, aquele quartier em volta, quadra lá em volta do colégio, em volta da Sorbonne. E eles pediram ao François I para que eles pudessem fazer parte de um colegiado de professores independente da universidade. E aí o rei fecha, portanto o colégio é porque é um colegiado. Não tem nada de, vamos dizer, um rito universitário, absolutamente nenhum rito. São professores das áreas as mais variadas que vocês puderem imaginar do conhecimento, que são escolhidos pelos seus pares e são indicados pelo presidente da República. Ele não tem vínculo colégio com a universidade. Tanto que eu fiz a minha tese lá dentro, mas tive de defender na universidade, porque o colégio não te dá o título para isso. E o colégio não obriga o professor do colégio a que ele faça cursos, ofereça cursos. Ele é convidado a oferecer uma vez por ano uma conferência grande público, que é o pessoal chega de metrô, entra ao colégio e assiste a conferência dele. Se ele quiser, ele dá um curso também. E há um episódio que eu vou contar, porque eu já contei para outros, mas parece que a gente tem que contar coisas interessantes, ou que supostamente são interessantes. Eu me lembro de um curso do François Jacob, que foi o prêmio Nobel do Operon, junto com o Monod. Ele dava um curso no inverno, curso de final de ano, de uma semana, e um belo dia do curso, ele parou de falar um pouco, evidentemente todos estavam em silêncio, e se escutava um forte ronco humano. Quando todo mundo parou para olhar,
Os mendigos de Paris, que são clássicos, são patrimônio cultural da cidade, estavam lá no fundo, que com o inverno foram para lá se aquecer. Então dormiam e, evidentemente, roncaram durante a conferência. O François Jacob foi sábio, esperou que o ronco diminuísse para continuar a falar, não interrompeu o sono dos justos naquele instante ali. Então, mas também vi uma coisa que mais me emocionou nessa época do colégio, foi a conferência, o curso oferecido pelo grande homem da evolução. Todos conhecem o grande americano da evolução que morreu, foi anunciado de morte várias vezes por causa de câncer, que o nome está me escapando agora da cabeça, então estou enrolando vocês um pouquinho para ver se o nome me vem, do Goldman. Certo? Lembram do Goldman? Não. O Goldman foi o grande homem do colégio da evolução, foi um sujeito, eu diria, quer dizer, no meu desconhecimento e na minha provecta idade, eu posso dizer bobagens. Eu acho que depois do Darwin veio o Goldman. E ele também tem uma história muito bonita sobre ele, porque ele era italiano, quer dizer, de família italiana, o pai, portanto, do sul da Europa, e não do norte da Europa, e o pai migrou, logo na época da guerra, para os Estados Unidos. E, evidentemente, ele era de família judia, o pai era judeu. E para poder entrar com a mulher, a mãe, né, eles tiveram de ser cadastrados no porto para entrar nos Estados Unidos. E quem organizou essa ficha, esse cadastro, foi um outro cara que eu, quando criança, achava extraordinário, que era o grande mineralogista, cujo nome também me escapa agora, o grande mineralogista suíço, que é radicado nos Estados Unidos, e foi ele quem criou essa ficha de seleção para dizer: você é judeu? Entra. Ou não, você é judeu? Não entra. Então foi uma enorme dificuldade, e esse, evidentemente, ele, depois crescido, foi para trabalhar em Harvard, ganhou um laboratório. Quando ele viu que o laboratório dele era do lado do laboratório do mineralogista, ele disse: eu não quero aqui, perto desse cara eu não fico. E aí saiu para uma outra área próxima da minha. Então, é um Stephen Jay Gould. Lembram disso? Esse nome? É uma figura ímpar, e quem não o conhece tem que ler o livro dele, que é o livro A Mal Medida do Homem. Como é que ele consegue mostrar nesse livro que o que se fazia um pouco de QI, de quem desse análise de conhecimento, ele podia trabalhar aqueles números e mostrar que o mais inteligente do QI era o mais burro, segundo os números que ele usava. Que aquilo tudo, evidentemente, não tinha grande significação, segundo ele. Mas, então eu fui para lá fazer a minha tese, e na época em que a glia não era assim, naturalmente. A glia não era isso tudo, a glia não era o que a gente está vendo aqui, essa estrela verde, que liga com tudo quanto é célula, que vocês estão vendo, indicadas aqui. É um desenho do Frédéric Messier, francês, não, belga, radicado no Havaí. E eu gosto de mostrar esse slide dele por duas razões. Porque ele fez uma citação do nosso trabalho, Flávio, e marreta o nosso trabalho, daquele trabalho da glia. Mas, enfim, eu naquela época, o que eu fui fazer era estudar exatamente a microheterogeneidade, no caso a tubulina, que foi o marcador, mas entre uma célula glial e uma célula neuronal, cuja célula glial até então não se conhecia muito. Pouco se sabia, mesmo no Carral, ela surgiu com o Carral, a ideia do Carral a respeito das células da glia, os chamados astrócitos para nós. Toda vez que eu falar de glia aqui, eu vou estar sendo um pouco injusto, porque eu vou falar da glia astrocitária, não vou falar das demais, porque eu não sei muita coisa. E posso não saber, posso tanto não saber que o Carral não sabia que existiam oligodendrócitos. Foi o irmão dele, Pedro, que disse: não, esse negócio que você está vendo aí, vendo o neurônio, é oligodendrócito, não é a glia embainhante e astrocitária. Ele não sabia o que era microglia, ele achava que a microglia eram pequenos neurônios. Foi o aluno dele, como é que se chamava o aluno dele? Del Rio Ortega, que disse: não, isso é a microglia. E, aliás, diz uma outra coisa do Carral, que a gente tem que tomar cuidado, os jovens aí, com os seus orientadores, que ele adorava entrar no laboratório e dizer: então, Del Rio, o que você tem aí para eu contar no meu próximo seminário? Aí o Del Rio ficava uma arara, mas dava o resultado, ele era o chefe, e ele apresentava o resultado no seminário, naquela glória, ele não conseguia apresentar primeiro. Isso também me faz me lembrar, nessa história, também me faz lembrar com o Claude Janté, que era o, vamos dizer, o
chefe do laboratório, meu diretor de tese, como se chamava lá, era o François Gros. E está vivo ainda, está vivo ainda, e de uma maneira brilhante. Tem 86 anos e acabou de escrever um livro o ano passado, escreveu um outro o ano retrasado. E livros, quando a gente fala, são 300 páginas, 400 páginas sobre a biologia. Então, uma figura muito interessante. Ele sempre, quando eu encontrava com ele, para discutir resultado, era no Matignon, porque ele era conselheiro do Mitterrand, conselheiro científico. E ele sempre que eu entrava, não sei se ele fazia aquilo de gozação, está gravando, eu tenho que tomar cuidado com as expressões, para usar expressões que sejam reconhecidas como boas. Ele sempre dizia, como vai o mexicano? Eu digo, não, professor, sou brasileiro. Agora, quando eu fui aí, com o pessoal da academia lá para uma reunião, o Jean-François Bach, que era o secretário perpétuo da academia, disse, eu vou levar você para falar com o François Gros. Eu digo, bom, vou passar vergonha outra vez. Entrei, ele estava lá já idoso, aos 86, e me disse, então, Vivardot, le Brésilien, ça va? Eu digo, puxa vida, cara, sem que eu se lembrar, sem que eu precisasse ter medo. Mas o segundo dele era o Claude Jantet, uma figura ímpar, que amigo do Roberto Alcântara. Ele foi quem me levou para Paris, foi o pai da Flávia e o Claude Jantet, que os dois conversaram, vamos mandar, eu era professor da UERJ, do Instituto de Biologia, na época chamava Instituto de Biologia, me levaram para Paris lá, para passar 2 anos e eu fiquei 4 por lá. Pois bem, mas o fato é de que o Claude Jantet tinha essa mania. Eu estava começando a lidar com esses géis que estão aqui, esses géis desse tipo, esse outro aqui, está vendo? Gel de 2 dimensões, que hoje a gente chama de o início do proteoma, tá certo, tio? A gente diz que isso é o início do proteoma. Naquela época era eletroforese bidimensional. Eu estou falando de 1980, por aí. E o Claude Jantet também fazia isso. Chegava, então, Vivaldo, algum resultado? Depois que eu peguei a célula glial, passei na eletroforese, eu tive, sei lá, umas 30 bandas ali, todas lindas e arrumadas. Eu digo, pô, acabei de ter esse resultado. Pá, tirou a foto, e não era celular. Tirou a foto, o fotógrafo do colégio, chamava Louis, era um rapaz do Partido Comunista, um senhor do Partido Comunista. Então você tinha que conseguir conquistar o velho cara para ele poder ir lá tirar foto, porque ele estava sempre preocupado com o sindicato e o diabo. Coisas que a gente conhece por aqui também, né? Muito bem. Aí tirou aquela foto, apresentou, eu fui repetir o experimento, não deu nada daquilo. No dia seguinte, ou 3 dias depois, ele aparece por lá, eu digo, olha, Claude, aquilo estava errado, a experiência está montando isso que vocês estão vendo aí. Ele disse, agora azar, eu já falei. Então era esse tipo de coisa, a gente tem que tomar cuidado com o orientador, porque às vezes o orientador tem tanta pressa que a gente sem querer comete uma bobagem no meio do caminho. Então, o que eu fiz foi estudar isso daí e comparar com a célula glial, que era o que eu procurava fazer, como um marcador, porque ele também, nessa ocasião, não se fazia cultura de células da glia, e muito pouco de neurônio, naturalmente. Isso surgiu em 74 com uma francesa, em 1974, com uma francesa chamada, eu tirei o slide dela essa manhã, para não ficar com... Estou com 350 slides, eu tinha 351. Mentira, menina. Todo mundo conhece, sabe que eu sou um pouco mentiroso. Então tirei o slide dela e esqueci. Cécile Brenner, o nome dela. Cécile Brenner, que em 74 fez um artigo bonito mostrando cultura de células da glia com neurônios naquela ocasião. Bom, mas não se falava muito, mas já se sabia de que a tubulina, o microtúbulo, era uma proteína essencial no sistema nervoso central e distinta de todos os outros sistemas biológicos conhecidos em humanos ou em roedores. Então a ideia ali era poder mostrar que, a cultura de célula era capaz de reproduzir o que tem em vivo, porque tem muita gente que tinha, e ainda hoje tem, gente que diz, uma cultura de célula não quer dizer nada, é uma coisa, uma adaptação, não é a verdadeira reprodução do em vivo. Não, e era para essas células aí aparecendo para nós, gliais e neuronais, isso era de fato o possível em vivo. E o que tinha de interessante nessa ocasião era poder mostrar que existia aqui essa proteína da tubulina, que era chamada beta-primo. Na verdade, isso é uma família. Foi depois que surgiu, dentro dessa família, surgiu a tal da beta-tubulina, que é o marcador neuronal clássico. E se achava que aquilo era típico do neurônio, do prolongamento do neurônio, era uma proteína de axônios, dendritos, que se chamava de neurito, porque estava em cultura. Mas não, ela aparece em célula glial também, astrócito
um astrócito super espetacular, que é um astrócito fibroso, com longo prolongamento, muito semelhante ao que talvez fosse a glia de Bergman, e aparece nos demais, e evidentemente que depende do tamanho, da expressão desses neuritos ou desses prolongamentos gliais, a quantidade de células. Então, o que eu estava fazendo nessa ocasião era isso, depois transformei as células gliais por um vírus SV40 para poder ver se eu conseguia ter uma fonte celular glial, que era o SV40, o fulano da ocasião, aparecia para nós, trouxe isso para o Brasil. Então, na verdade, a célula glial astrocitária é uma célula que tem essa propriedade. E aqui, quando eu voltei para o Brasil, eu era da UERJ, vim para a biofísica pelo professor Chagas, eu já contei essa história inúmeras vezes, vou repetir para os mais novos, os mais velhos, que me perdoem. Eu, dos países em desenvolvimento, e o meu orientador conhecia o Chagas, chamou o Chagas para assistir a defesa. Depois da defesa, ele me disse: quando você voltar para o Rio, nós vamos tomar um café. Isso era outubro de 1884. Você vai lidar com os fatos antigos, como é que é difícil para mim. 1984, se não me engano. Em outubro. Bom, já, professor, obrigado. Passado, eu voltei para o Brasil, cheguei em dezembro, não recebia convite em janeiro, fevereiro. É coisa de brasileiro, coisa de carioca. Passa lá em casa para tomar um café, e isso não se efetiva. Mas em março, de fato, ele me chamou em tomar um café e ele disse: olha, você vai fazer uma palestra aí das quartas-feiras, palestra clássica da biofísica ao meio-dia, e eu vou te apresentar. Na quarta-feira, eu fui para falar, não sei se você se lembra disso, que ele disse: olha, aqui é o Vivaldo, que fez a tese dele lá fora, não sei o quê, ele é professor da UERJ, mas ele vai ser demitido hoje da UERJ. Mais uma vez, eu digo com meus botões, isso é brincadeira de carioca. Vai ser demitido da UERJ, porque ele vai trabalhar aqui na biofísica, não sei o quê, Terminou a conferência, eu fui lá comer aquele pãozinho de forno que ele tinha com queijo, que a dona Ana preparava para o almoço. Era um pãozinho de forno com queijinho, casca cortada fora, suco de caju. Vamos lá tomando aquele almoço, se pudesse dizer assim, né? E entra o reitor da UERJ, o Charley Fayal, e mais ainda o Gerson Cota, que era o reitor de pesquisa. E um rapaz que eu não conhecia naquela hora, tal do Paulo Roberto. Ah, professor Chagas, não sei o quê. Aí o Chagas: olha, esse daqui é o Vivaldo. Eu disse: como vai, professor? É esse então que eu vou demitir hoje, né? Professor, não é bem assim, Chagas, para mim. Não se preocupe, eu já falei com a sua mulher, ela está de acordo. E assim, o tal do Charley disse: entrega aqui para esse rapaz aí os seus documentos. Não tinha nenhum, porque ele vai fazer a sua demissão. Eu digo: eu não tenho nenhum papel comigo, fui até esperto, se eu trouxesse, estava despedido agora, ainda vou ter uns dias para isso. E assim fez. E eu fui despedido. Cheguei a casa e disse para minha mulher: escuta, que história é essa? Você acertar a minha demissão? Eu disse: olha, o professor Chagas ligou, disse que isso ia acontecer, eu não entendi nada do que ele falou, mas ele deve falar uma coisa que deve ser interessante. É a tal da história. Bom, e aí eu vim para a biofísica, fiquei um tempo, acho que quase todos vieram nessas circunstâncias. Comecei a trabalhar com peixe elétrico, que era o chamado Poraquê, essa enguia. Lembra, Cláudio, disso? A Cláudia estava lá no laboratório do Chagas, mais o Manuel, e aí trabalhou um certo tempo com peixe elétrico, aquela coisa toda, mas no fundo, somos todos submarinos, e eu queria, na verdade, era voltar à célula glial, e comecei a trabalhar com a célula glial. Acho que algumas informações, alguns conceitos sobre a importância da célula glial, que reproduz um pouco isso que está aqui. A sua interação com outras células, vocês estão vendo? Com macrófago, tá certo? Com pericito, por exemplo, com essa azulzinha aqui, que é um neurônio. Essas interações, elas são verdade em vivo, mas nós precisamos mostrar isso em vivo. Eu tive a sorte a minha carreira inteira, até os dias de hoje, posso morrer com essa paz, de dizer que eu só dei sorte porque eu só tive bom aluno que chegasse ao laboratório. Eu podia ser o orientador que eu sou, michuruca, mas eu tinha bons alunos e, portanto, tudo acontecia. E comecei esse trabalho com um jovem, que não está aqui, que era o Garcia,
que era o Garcia, fazer cocultura, e com a doutora Flávia Gomes. Posso citar, né, o seu nome, viu, professor? Não há constrangimento, não, né? Então, aqui ficará envergonhado por isso. Então, nós fazíamos culturas em que nós desenvolvíamos um tapete de células... um tapete de células gliais, e sobre esse tapete de células gliais colocávamos neurônios. Se nós fizéssemos isso com fibroblasto, evidentemente os neurônios acabavam morrendo depois de algum tempo em cultura, e as células gliais faziam o neurônio ser exuberante e bonito. O que era uma indicação, evidentemente, não única, mas era uma indicação que nós tínhamos, de que eles eram bons partners, eram bons colegas dos dois, a célula glial e o neurônio. E uma vez que nós tivemos isso, o Garcia pôde estabelecer alguma coisa interessante, utilizando esse tapete de célula glial, a mostrar, de fato, a formação dos neurônios com os seus neuritos, como a gente chamaria no caso. Aqui, especialmente, o que ele fez nessa ocasião foi de mostrar no mesencéfalo a glia que estava compondo o mesencéfalo, tá certo? E que, portanto, era capaz de mostrar para nós a capacidade que ela tinha de escolher neurônios que podiam atravessar de um hemisfério ao outro, decussavam, e de neurônios que não atravessavam e voltavam para o mesmo hemisfério, não decussam, certo? Então, era uma possibilidade de se demonstrar naquela ocasião com a Leni Cavalcante, minha colega, que está aqui, foi formidável, um trabalho junto com a Leni durante uns bons anos. Não sei se ela já falou aqui no já. Uns bons anos com o Leni, foi uma coisa formidável esse encontro, e nós fizemos uma observação muito interessante, que é a seguinte: era possível para a glia mesencefálica mais lateral, quer dizer, se eu pego o mesencéfalo que está aqui, digamos, eu podia tomar um pedaço da glia aqui, aqui está a linha média, a mais lateral, era permissiva ao desenvolvimento de neuritos como esse que aparece aqui, os neurônios com ramificações enormes. E se eu tomasse a mais medial, da glia mais medial, os neurônios cresciam mal ou eram até mesmo carecas, em alguns casos, tá vendo? Cresciam mal. Então isso mostrava que é possível, mas é possível também que a célula glial possa orientar o neurônio para como ele deve se diferenciar e crescer e amadurecer. É claro que ali parecia ser alguma coisa de meio de contato de célula a célula, mas depois nós fizemos experimentos mostrando que o meio condicionado, aquilo que era secretado pelo neurônio, ou que era secretado pela glia, era decisivo para esse bom comportamento do neurônio. Bom, e aí, mais adiante, agora sim com o colega presente, nós tomamos umas células gliais marcadas com o GFAP, na verdade, marcadas com o GFAP, mas como sendo transgênico, um camundongo transgênico, em que nós tínhamos essa beta-galactosidase com GFAP, e colocamos em cima dessa glia, teoricamente azul, certo? Vocês já vão ver um pouco, os neurônios como esses que vocês estão vendo aqui. E o que nós encontrávamos ali da Flávia nessa ocasião? O que nós encontrávamos é que era possível de verificar células gliais que tinham um núcleo azul, estava aqui o neurônio, e algumas células gliais que não tinham núcleo azul. Ou pelo menos não havia expressão desse azul, que era o azul da beta-galactosidase induzida pela presença do neurônio. Mas se nós colocássemos agora 200 mil neurônios em cima dessa célula glial, as células gliais aumentavam, a população de células gliais com o núcleo azul, porque a marcação era nuclear, o núcleo azul aumentava. Evidentemente que a primeira coisa que a gente vai dizer, está proliferando. Absolutamente, não havia índice de proliferação variado. O que acontecia é de que células gliais ainda imaturas, eu estou tomando imaturas como não expressando a GFAP, porque a GFAP, a glial fibrilar acídica proteína, é o marcador típico da maturidade das células gliais astrocitárias, para você que está roendo o unha, as astrocitárias, tá certo? Então essas células gliais aumentavam a expressão do azul, significando de que havia, na verdade, uma indução nuclear genotípica ou genômica que levava as células a se diferenciar e se tornar madura, mostrando isso pela expressão de GFAP. Então isso foi uma observação importante, porque naquela expressão, naquele estudo que ali apresentamos,
o que significava era de que o neurônio é quem estava induzindo a maturidade glial. No do Garcia, era a glia que estava induzindo a maturação neuronal. Percebem a diferença de uma e de outra? Não? Então, no primeiro caso do Garcia, eu botava a glia e botava o neurônio ficava exuberante. Então, era o neurônio quem estava, a glia que estava definindo a exuberância e maturidade do neurônio. Um exemplo agora, que eu mostrei anteriormente, era a glia estava ali, eu ponho o neurônio, não era que ele ficasse exuberante, ele fazia a glia se tornar madura. Isso tanto era verdade que o neurônio podia fazer a glia se tornar madura, que nós fizemos depois um trabalho com a Mayra, a Ana Helena, que eu acho que vocês, quem não conhece, deve conhecer, a Ana Helena, que é uma patologista aqui do hospital, uma menina espetacular, e com tantos outros, mais o Antônio Carlos, aqui da Biofísica, em que era simplesmente o seguinte, nós tomávamos os neurônios em cultura em cima de glia, está vendo esse manchado? São células gliais. Espetávamos o neurônio e difundia do neurônio para as células gliais da vizinhança o corante, que era usado para mostrar que existia uma conexão possível entre a glia e o neurônio, e no sentido do neurônio para a glia. Então, de fato, existia isso, porque a amiga do João que está aqui, a Linda Garden, havia demonstrado de que existia uma comunicação do neurônio para a glia, da glia para o neurônio, que não existia o contrário. Mas, ela que me perdoe, não está aqui, não precisa divulgar isso nos jornais, naquela ocasião havia um equívoco, a cultura dela não era uma cultura de neurônio e glia, era uma cultura mista. O neurônio e a glia eram colocados em cultura juntos, e significava que o neurônio e a glia se desenvolviam e amadureciam ao mesmo tempo. Aqui nesse caso nós estamos oferecendo para a glia neurônios novinhos. E o neurônio então ia na verdade difundido, e vocês vejam o seguinte, quando ele está bonitão, grandão, depois de 7 dias em cultivo, ou 10 dias, já nem me lembro mais, desse cultivo, já não passava mais, não difundia mais. Quer dizer, a glia não precisava mais de ter o sinal neuronal, porque depois desse tempo todo ela já estava muito bem em cultura. Está claro isso? Olha, pode fazer pergunta. Ou é proibido, não, né? Essa apresentação pode fazer pergunta. Né? Pode fazer pergunta. Então, isso eram os temas, vamos dizer, os temas com os quais nós trabalhávamos, de que era possível essa interação neurônio-glia. Uma outra questão foi também, ainda em cima disso, de utilizar fatores solúveis que fossem capazes de interferir na maturação neuronal e glial, e aqui era tomando o cerebelo de um camundongo, certo? E fazendo células gliais desse cerebelo do camundongo, tratando essas células gliais com hormônio da tireoide. Isso eu fiz na ocasião, porque nós tínhamos e temos até hoje ainda a professora Dodge Rosenthal, que entende muito de hormônio da tireoide, e eu me vali de poder discutir com ela para ver se eu estava pensando certo. E o neurônio depois, a célula glial, perdão, produzia os fatores de crescimento, e esses fatores de crescimento eram retirados do meio cerebelar, e será oferecido agora uma cultura de neurônio, e o neurônio se comportava muito bem. Foi um paper também com a Flávia, com uma menina que nós perdemos, como é que ela se chamava, aquela estudante de medicina? Cecília. E o que acontece com esse experimento daí foi interessante que nesse ano, logo depois que ele foi publicado na GLIA, eu fui a um congresso da GLIA europeia e fui falar lá em Barcelona. Eu apresentei os resultados, as figuras, eram muito bonitas, eu não achei mais no arquivo, mas são bonitas, os neurônios proliferando com BRDU e tudo. E um cara levanta na hora das perguntas, eu não vou dizer o nome, embora ele não seja conhecido de todos, mas é conhecido de alguns, eu não quero que fique parecendo que eu estou falando mal. Levantou e disse, olha, eu não acredito em nada do que você mostrou aí. Eu disse, tá bem, por que você não acredita? Eu nunca ouvi falar de que neurônio proliferava. Eu disse, tá bem, primeiro não são neurônios, são neuroblastos. Aí falei, tentei argumentar, mas ele, presente na sala estava o Sprates, David Spratt, um americano, muito amigo de todos aqui, amigo do Antônio, se levantou e eu acredito em tudo que você disse. Você virou um negócio de um bate-boca. Eu acredito muito no que você está contando, e não era coautor. Eu digo, olha, a minha sorte, quase que eu digo o nome dele, fulano, é que você não era referido à GLIA, porque senão o bebê não passava, mas a minha sorte é que ele passou. À noite, eu encontro com ele no jantar lá, ele veio, Vivaldo, você me desculpe, eu acabei entendendo, Michel Malar, que alguns conhecem, estava lá e me explicou que no cerebelo é isso mesmo, eu não sabia, você me desculpa. Eu digo, não desculpa não.
Se você quer desculpa amanhã, na plenária, você vai lá e levanta, olha, eu aprendi o chama lá, o Paulo tinha razão. Como ele não ia fazer isso, eu digo, não te desculpa. E ficou até hoje essa história, talvez esquecido, não sei quantos anos pode ter esse negócio. Pode ver. Depois, com essa história dos meios, o que acontecia de extraordinário era isso, tá vendo? A Avlia, que era assim toda plana, ela na verdade era capaz de mostrar prolongamentos. Um sinal de maturidade, porque também aumentava a expressão de GFAP. Um trabalho muito interessante que foi feito pela Andréia, que está lá fora, foi feito depois pela Flávia Lima, que não está aí, anota o nome dela, que não veio assistir a minha palestra, foi minha aluna, em revanche eu vou dar nota 0 para ela. A Flávia Lima fez o estudo durante o desenvolvimento do sistema nervoso, desde embriãozinho até cérebros mais adultos, para camundongo, e pôde mostrar a interferência do hormônio da tireoide no desenvolvimento e diferenciação da célula glial para essa história daí. Então, um trabalho bastante interessante. Então, ali nós tínhamos um fator solúvel, tínhamos o contato celular, vocês estão vendo, né, que eu estou falando, né? Contato celular, célula com célula, né? Depois o fator solúvel, isso que o hormônio da tireoide provoca, não era ele mais necessariamente, mas o que ele provoca na célula para liberar. E, por fim, evidentemente, pude conhecer um rapaz extraordinário que era aluno do curso de biomedicina, nosso amigo Bruno. Posso também citar o seu nome, isso deixa você constrangido, mas professor desgraçado falar de mim aí. O Bruno Pontes foi um menino esperto, um rapaz, hoje já é um homem feito, mas na época era um menino esperto. Para fazer o estágio dele de biomedicina, ele foi procurar o laboratório nosso aqui, e nós estávamos fazendo um convênio, uma coordenação conjunta com o professor Moisés Nussensweig, que está aqui, que é um professor da física, o Natan, outro professor da física, o Marcos Farina, nosso professor aqui do ICB, certo? E o Bruno, esse que está aqui agora ao vivo e a cores também, para todos nós. E ele foi procurá-los para poder estudar um pouco essa microscopia a laser, com a microscopia que nós temos. Vocês deveriam, os alunos, Bruno, deveriam visitar lá esse laboratório, que qualquer dia ele vai sair dali, hein? Então, nos seus últimos dias, porque daqui a qualquer dia o Bruno vai levar isso lá para o Senabio. Então, aproveitem para visitar, porque dá para fazer coisas interessantíssimas, como as que eu vou lhes mostrar agora. E nós vamos, então, estudar o contato célula-célula pela expressão de filamentos como esse que aparece aqui, está vendo? Um filamento que sai de uma célula tumoral, no caso, né? Não é exclusivo. Sai de uma célula e vai para outra célula, está vendo? De uma célula vai para outra. E o que se pode mostrar aqui, o diâmetro, pela microscopia laser podia fazer, a espessura, portanto, desse tubo, que ele ligava muito bem, e isso era o chamado nanotubo. E o Bruno, então, estudou a composição desse nanotubo, que tinha actina, não tinha turbina, e ainda, vamos vendo, né? Aqui, com a colaboração da Lorraine, tivemos essa microscopia eletrônica espetacular, que eu guardo desde então, super bonita, em que é verdade que esse nanotubo vai lá de dentro, vai trazendo e sendo formado pela actina para encontrar uma outra célula que aparece aqui. A Lorraine também está aí. Posso citar você sem problema. Porque às vezes o cara não quer ter o nome ligado ao meu, mas você passou aí, está fora do circuito, coisa e tal. Bom, e o que tem de interessante é que, na verdade, esse sistemazinho, agora que eu não sei, Diana, em que eu aperto. Lá em cima? Não, no computador. No computador. Então, na verdade, o que tinha de interessante, isso eu apresentei num clube europeu em Paris. E eu confesso a vocês que, como é que se chama, modéstia à parte, foi um tremendo sucesso. Até hoje, quando eu encontro com um ou outro francês com os quais eu quase não tenho relações, poxa, aquela história dos nanotubos, te agradeço, Bruno, que me deu a chance de apresentar isso daí. Diana. Tá. Então, vocês estão vendo? Na verdade, o que nós conseguimos ver naquela ocasião é que de uma célula para outra havia esse transporte vesicular. A literatura que estava ocorrendo nessa ocasião sugeria de que podiam ser HIV, por exemplo, no caso de células que fossem HIV, podiam ser moléculas de colesterol transportadas. Hoje nós até admitimos que podem ser microRNAs que estão ali dentro. O Bruno é que tem que resolver esses problemas, porque eu já não lido mais com essa microscopia, mas vocês deveriam procurar, porque é muito interessante essa história. E o que ele pôde fazer de muito bonito foi de poder, com a pinça óptica, com laser,
medir a elasticidade, a tensão superficial de membrana dessas células todas, neuronais e gliais e macrofágicas, por exemplo, para mostrar a tensão de membrana, porque a membrana, na verdade, quem deve se mover para capturar, quem deve se mover para a célula migrar, e ele estudou essa propriedade, que é muito, muito interessante o trabalho que ele fez. Mas, vivido isso de célula glial normal, coisa e tal, um dia nós nos perguntamos, mas quando a célula glial fica doente e ela se torna um terrível, maldito tumor, um glioma, ou, pior ainda, um glioblastoma? E aí nós fomos estudar isso, eu vou... Depois desgrava se por acaso a aula não for boa. Eu queria homenagear nessa minha fala a professora Catherine Dommage de Bord, que é um ícone da neuropatologia no mundo. Uma francesa espetacular, ela veio ao Brasil aí num simpósio que eu organizei com Jorge Marcondes, aqui do hospital. Fizemos um simpósio espetacular, que foi no Colégio Brasileiro de Cirurgiões até, e com a equipe francesa do Hospital Santana, e a Catherine deu um banho para todos nós do que é, na verdade, célula, porque ela sabe falar disso, o que é uma célula, o que é uma célula doente, o que é uma célula glial, o que é uma célula de glioblastoma. E contrariar o que ela tinha de mais extraordinário, estou falando que tinha, que ela faleceu tem umas 2 semanas, uma coisa assim, terrível. Ela não queria morrer, essa mulher. Ela gosta muito do Gustavo, que está ali. Posso também citar você, né, Gustavo? Ela gostava muito do Gustavo. E convivi com a Catherine longos anos. A Catherine só tinha uma dificuldade, que era de colocar no papel o seu pensamento. Uma ocasião ela me disse, nós tínhamos um trabalho sobre uma proteína de citoesqueleto, os tumores, e ela me disse, eu quero escrever isso. Tá bom, Vivaldo, eu tinha uma casa em Teresópolis, posso ir para Teresópolis e escrever isso lá na casa de vocês? Eu digo, claro. Ela veio ao Brasil, nós, minha mulher e eu, a levamos para Teresópolis, colocamos tudo lá, e na casa havia um jardineiro que ia lá toda manhã, cuidar da cachorra que estava lá, do jardim. Tinha cachorra também, cuidar do jardim, essa coisa toda. E passou um mês, eu digo, então, Catherine, eu escrevi, mas vou começar tudo de novo quando eu voltar para Paris. Eu digo, e esse tempo que você ficou aqui? Eu conversei muito com o porteiro do jardineiro. O jardineiro tinha 70 e poucos anos, era gago, e evidentemente não falava francês. Eu não sei como ele e a Catherine podiam conversar pelas manhãs nas plantas, regando, mas ela era uma figura ímpar, não é verdade? Uma figura super querida. E ela gostava muito daquilo pessoal, muito da Leila Schmelli, patologista que todos conhecem, e ela realmente é brilhante. Então eu queria dedicar esse meu pensamento para ela. Se no final for ruim, vocês que estão organizando, tira essa palavra da homenagem para precisar de colocá-la numa situação vexatória. Esse cara. Então, o glioblastoma multiforme foi o nosso ponto de estudo, um tipo de glioma, um tipo de glia tumoral. Esse é humano, como aparece aí, vocês podem ver, grossão, com uma coisa extraordinariamente importante, a quantidade de vasos que ele tem no interior dele. Ele é super carregado de vasos, porque precisa de ter muito sangue, muito nutriente, para o consumo de energia de células que proliferam tabu o tempo todo. Então, nós recebíamos do Jorge Marcondes, da neurocirurgia do hospital, as células gliais, os tumores, como esse GBM, 02, 03, depois o 11, depois... Só esses assim? Então, recebíamos esses tumores, o fragmento, e fazíamos a dissociação, as culturas, meu Deus do céu, das culturas de células, e testávamos isso para poder mostrar se de fato eram células vimentina, porque toda célula que prolifera tem vimentina, uma proteína comum à proliferação. GFAP, porque elas eram tumores gliais, e o que tinha de interessante é que nem todas marcavam, e nem todas marcavam com a mesma intensidade. Havia fracamente marcadas e fortemente marcadas, e lestina, que é um marcador de precursor celular, que mostrava que estava dentro desses glioblastomas. E nós tomamos com a Jane, querida, que alguns conheceram, nossa professora de anatomia, carinhosa, espetacular essa moça, tomamos com ela na primeira tese de doutorado que ela fez, naquela ocasião, em que ela analisou a interação, que a gente já sabe daqui, da glia com o neurônio, tá certo? Da glia com o neurônio, 24, 48 horas de cocultura, um neurônio de embrionário, um neurônio de um cérebro recém-nascido, e vejam a exuberância.
Quando nós colocávamos tumor glial, e os neurônios assim mesmo lá por cima, nós tínhamos um perfil muito semelhante. Podia dizer que era exatamente igual, porque nós não medíamos, era um perfil muito parecido. O que dava para a gente a ideia de que a célula glial tumoral, mesmo durante 24 e até 48 horas, ela é capaz de suportar o crescimento de neurônio. E o que também nos levou na época a fazer um pouco de poesia e dizer que a célula glial tumoral tinha uma memória do tempo que ela era uma célula glial normal, certo? Basicamente era essa a história. E nesse caminho das coisas, já nos dias de hoje, a minha querida Tânia Spock está aqui, que foi minha aluna, foi aluna da Flávia, não tem vergonha da gente dizer isso não. Então ela está trabalhando conosco, eu devia ter posto lá no Instituto do Cérebro. Nessa ocasião, eu já tinha me aposentado. Eu preciso explicar que foi por idade, porque o pessoal pode pensar que eu me aposentei por abandono de serviço. Não, foi por idade. Eu tenho 55 anos de carteira assinada como professor. Comecei a dar aula aos 17 anos de matemática num cursinho de admissão, vocês não conhecem, que são todos novos, um cursinho de admissão ao colégio militar, a escola normal, coisa que existia antes, que hoje não existe mais. Então eu tenho 55 anos de carteira, e evidentemente que eu estava na boca dos 70, antes que me expulsassem, eu pedi para ir embora. E aí fui chamado para ir para o Instituto Estadual do Cérebro, que é lá na Rio Resende, convido a todos para ir, podem ir todos de uma vez só, porque agora tem auditório para receber todo mundo, antes não tinha, eram salas para 10, agora tem auditório para todos, se quiserem ir aos poucos. Se quiserem fazer estágio lá também, mesmo que eu apanhe quando sair daqui de vocês, estou chamando todo mundo para o tanto. E a Tânia, então, foi estudar, na verdade, o problema da tumorigênese, com essa menina aqui, que é a Gabriela, que faz o mestrado, com a Cíntia, que acabou de chegar para nós na iniciação científica, uma aluna nossa da farmácia aqui da UFRJ, que está lá conosco, e nós começamos a estudar essa história da célula tumoral, como muita gente o faz, temos que arranjar um remédio contra o tumor, temos que matar o tumor. E para isso nós fomos usar o remédio clássico, que é a vincristina, que é um remédio para tumores, que se usa muito, a temozolomida, que é um remédio também que se usa muito para tumores, ambos têm uso clínico, e o VP16, que é um uso mais pré-clínico. Esses dois são intercalantes de DNA, e nós fizemos o que todo mundo fazia, mas só que resolvemos associar. Nós associamos isso com a equinotoxina 2, que é essa molécula que está aqui, uma citorizina, uma molécula que entra na camada lipídica da membrana e abre um poro membranar molecular. É uma molécula que é produzida por um colega chamado Gregor Anderlu, da Eslovênia, com o qual nós fazemos colaboração. Então utilizamos isso e utilizamos também o tamoxifen, que muitos conhecem, porque sempre foi usado isso, por exemplo, para estudo de câncer de mama, e tem sido usado também agora para tumor de cérebro. Isso daqui foi feito com a Joana Balsa e a Diana. A Joana Balsa não está, mas a Diana está também, posso falar do seu nome, né? Ambas são portuguesas, só que a Joana vive em Coimbra e vem aqui 6 meses, vai para lá, 6 meses vai para lá. Agora já terminou a tese, vai defender a tese, então não virá tão cedo. E a Diana, que acabou de defender a tese, passou os 4 anos, está querendo voltar para Portugal, e eu preciso de uma bolsa para segurar a Diana aqui por 1 ano. Veja se os poderosos dessa instituição pegam uma menina que defendeu uma tese com 9 artigos dentro da tese dela. Então eu tenho que segurar essa garota mais um tempo. Não fica com vergonha, porque eu não estou pedindo esmola, estou pedindo reconhecimento do seu esforço. Então nós fizemos os estudos com isso, e um deles, que foi com a vincristina, foi com a Rossana Soletti, que é uma professora hoje da UESO, e um estudo muito interessante na ocasião. Vocês veem que nós não conseguimos zerar a população de tumores, tá certo? Não conseguimos zerar. Mas há uma coisa muito interessante que eu obviamente perdi quando publicamos esse artigo, perdi essa informação, não dei atenção. Vejam que quando eu associo isso com a nossa equinotoxina, eu caio 300 vezes na concentração de vincristina que eu tenho que dar para a célula. Isso é uma coisa espetacular, quer dizer que eu posso tratar, ela é muito menos tóxica, ou pelo menos 300 vezes menos tóxica. Aí eu, na hora, no afã de publica, porque a capa está aí no pescoço, então deixei passar essa informação que teria sido mais útil até para o trabalho.
Depois nós viemos com a Susana Kahn, que hoje está lá na Califórnia, por um bom tempo, acho que não volta mais. Foi trabalhar com o Weissman, o Erwin Weissman, em tumores, em células tronco de tumor, e depois foi cooptada por uma empresa de biotecnologia. Eu pedi até para ela fazer um texto para cá, e uma coisa interessante, ela me disse, olha, Nivaldo, eu tenho que pedir licença ao diretor da empresa. E o diretor da empresa disse, você não pode falar nada do seu trabalho, porque tudo isso tem um controle advocatício, você não pode. Então eu digo, tá bom, que seja assim. Mas a Susana, o que ela fez naquela ocasião, com o time do laboratório, foi um negócio muito interessante. Nós injetamos, na verdade, na cabeça do camundongo, as células tumorais, elas cresceram, viraram um tumor, tá certo? E quando eu tratei essas células com VP16, é a mesma coisa que o temozolomida, o tumor desapareceu. Eu não vejo mais o vestígio do tumor. Não me afobei de dizer curamos o câncer, não. É muito provável que as células do tumor que difundiram para outras regiões do cérebro, elas não tinham o alcance que a ressonância, que foi feito com a ressonância do Senabio, podia detectar. Então a Senabio, essa ressonância deve ter um limite de volume, eu suponho assim, Patrícia, que seja isso, e aqui eu não conseguiria, talvez, detectar essa diferença. Depois veio outra vez a Diana e a Joana, que foram trabalhar uma com a chiconina, que é essa molécula de planta chinesa, tá certo? Chineses, sempre chineses, como se diria aí outra vez, e aqui é a Joana que fez isso com o tamoxifeno. Então nós ficamos nessa luta o tempo todo de poder atacar as células tumorais. E observava-se, como na literatura se sabe também, que você não consegue zerar aqui as células que não morrem, apesar do tratamento, e a gente diz são resistentes, porque não morreram ao tratamento. Então nós fomos com a Diana, a Joana e o Gustavo, que está lá escondido do lado da Patrícia, nós fomos estudar um pouco a presença de células tumorais e células tronco-tumorais nesses tumores que nós usávamos no laboratório. E essas células tronco-tumorais, uma propriedade fundamental é a capacidade de fazer esferas, as oncosferas, como essa que aparece aqui, tá certo? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, uma célula, eu falei célula tronco, né? Uma célula tronco é que ela seja clonogênica, que ela seja capaz de induzir tumor, ela induz tumor. E além disso, nós vimos que ela era capaz de induzir tumor, aparece aqui, estão vendo lá? O tumor apontadinho aparecendo para nós, nessa região do cérebro. E o que tinha de interessante, que nós observávamos, eu não sabia que era tão demorado, e que em vivo isso também acontece, quando a gente tem lá em humanos, aparecia também a mesma coisa, o tumor lá estava, e o mais bonito de tudo era uma forte expressão de SOX2 no tumor, na região hemisfério injetado, e na outra, na controlatriz, uma expressão tão forte de SOX2, que é um marcador típico de célula tronco. E aí nós fomos analisar tanto o SOX2 quanto conexina 46, que é uma molécula de membrana, e que sabidamente tem um papel relevante em alguns casos de tumores. Nós fomos examinar se ambas tinham expressão e fomos ver uma coisa interessante. Quando nós tomávamos o cérebro normal, a expressão das duas era pequena, no astrocitoma de grau 2, portanto, um astrocitoma não grave, um glioma não grave, contra um glioblastoma, que era um tumor muito grave. E o que nós vemos é que, de fato, é no glioblastoma que eu vou ter a maior expressão dessas proteínas, de SOX2 e de canexina 46. E essa expressão não aparece tão fortemente nos outros. Ora, isso nós conseguimos trabalhar com essa ideia e dissemos, mas será que ser tronco é uma propriedade inatingível, imorredora, intransformável e o diabo a quatro? Ou será que, na verdade, ser tronco é um estado que a célula tem, um momento da célula, e que pode mudar esse seu estado tronco dependendo das suas relações com o ambiente? E foi o que nós fizemos. Tomamos, por exemplo, uma célula como essa que está aqui, e cultivamos essa célula NS34, que é um meio definido para tronco, Gustavo corrige, e elas viram oncosferas, tá certo? Tipicamente tronco. Agora, se eu trato isso com DMF12, elas voltam outra vez a serem as células do início. Então, eu posso fazer uma célula diferenciada tronco, uma célula tronco,
diferenciar, vocês entendem bem, é perder a propriedade tronco, ela não deixa de ser tumor, certo? Então era possível ter essa possibilidade, isso daqui foi feito e foi visto utilizando marcadores como a conexina 43, como o SOX2, e evidentemente fizemos isso, eu acho que o próximo slide, para 46 também. Bom, então, na verdade, o que nós temos aqui é uma representação dessa ideia, desse estado-tronco, dessa dinâmica da célula passar do estado-tronco ao estado não-tronco, ou voltar do estado não-tronco para o estado-tronco, em função de se eu me movimentar no meio. E eu posso perseguir isso vendo, por exemplo, o aumento de certos marcadores, como SOX2, SOX4, NAN9, conexina 46, que são os marcadores do estado tronco passando para o lado de cá, se eu tenho a conexina 43 caindo. Então eu posso ter essa flutuação entre esses dois casos. O que estava sugerido para nós é que dentro do tumor nós temos as células tumorais propriamente ditas, temos as células tronco desse tumor, e eu mostrei logo no primeiro slide daquele tumor no cérebro do indivíduo, vaso sanguíneo. Então pelo menos esses três tipos. Mas a Natália é capaz ali do laboratório, posso citar o seu nome também, né, Natália? A Natália disse, não, a gente também tem linfócito ali dentro, e é o que ela está tentando fazer e mostrar o linfócito contribuindo para essa tumorigênese, pelo menos, ou reatividade do tumor, ou esse papel de provocação ao sistema imune, a presença do tumor. E ela, então, nós fomos estudar essa heterogeneidade que nasceu, essa nossa questão da glia, da microglia, pelo menos, a invasão da microglia, num trabalho de tese da Tércia Alves, que esteve aqui no laboratório, uma pena que depois perdemos um pouco o contato. E foi um trabalho bonito que, na época, o Gustavo, quando ele era bem mais jovem, 2011, 6 anos atrás, vocês podem ver, ele conseguiu mostrar que se você injeta o tumor do lado de um hemisfério, você consegue ver que do hemisfério contralateral, as células IB4, portanto, células microgliais, que migram na direção do tumor. Então, existe esse poder atrativo do tumor para essas células da microglia. As células do cérebro, hospedeiro do tumor, elas têm os astrócitos ali dentro. E esses astrócitos também são atraídos, entram no tumor, só que eles agora são astrócitos reativos. Lembram do que é isso? Um astrócito reativo quer dizer provocado por fatores do microambiente tumoral. Então, existe um papel importante desse microambiente tumoral, desse microambiente do cérebro, que é capaz de dar efeito ao tumor. Olha lá, isso é um trabalho da Flávia Lima, com a Celina, cadê o Luiz Henrique? Não vieram, né? Anota aí, Gustavo, para descontar ponto na prova. Então, olha lá, na verdade, nós temos aqui um tumor com as células no seu interior, esse caso, perdão, do tumor em que eu injetei, olha o vaso sanguíneo como é formado, tá certo? E no outro lado, no contralateral, em que eu não tenho injeção do tumor, como são os vasos sanguíneos. Se eu olhar dentro desse tumor, eu vou encontrar a microglia, estão vendo? A microglia presente. Não está marcado, mas eu podia marcar para as próximas normal, reativo ali dentro também. Então essa heterogeneidade celular é um dos grandes problemas para você tratar disso. O efeito da microglia com essas células, com as células do glioblastoma, é esse efeito penetrativo, invasivo, que a Diana e o Bruno, né? Não esqueci o seu nome, não. E o Bruno puderam mostrar para nós aí nessa imagenzinha. Vocês veem que, na verdade, eles caminham um em direção ao outro e, portanto, existe esse papel fundamental. Mas esse tumor, ele também é algo de impressionante. Isso daí foi uma coisa que nos chamou muita atenção no tempo que esteve conosco a Isabel Porto Carreira, que eu acho que talvez esteja hoje na bioquímica, não tenho certeza, e ela fez uma belíssima microscopia eletrônica para mostrar uma célula tumoral, um glioblastoma desses que nós temos estudado, e vocês vejam essas bolotas, que são, na verdade, muito provavelmente microvesículas do tipo exossomais, que vão largar o tumor e que vão agora para o espaço intercelular, fluxo sanguíneo, e certamente carregando alguma coisa de dentro dela que elas puderam chupar da própria célula à medida que estavam se formando. Vejam aqui, por exemplo, um pedúnculozinho que se forma para que essa vesícula, um exossoma, pudesse abandonar a célula. E mais coisa interessante é o contato lá que o Bruno tinha visto
Ele é verdadeiro, Bruno. Hoje na microscopia, está vendo? Você não fabricou aquilo na microscopia de varredura. A Isabel pode mostrar que um nanotubo desse está ligando. Hoje os nanotubos têm outro nome, é como é que eles chamam hoje? Não, antigamente é que se chamava... Citonema. Citonema. Então está isso, citonema. Então, na verdade, essa é a cara de uma célula tumoral glial, um glioblastoma. Vocês vejam que há muito a explorar em cima disso e entender o que isso está significando. O problema do tumor glial, seja ele o glioma, ou seja ele o mais grave deles, o glioma 1, 2, 3 e o 4, que é o mais grave deles, é a classificação. Isso já se sabe de boa data. E eu me atrevo a dizer, com o meu conhecimento de naturalista, não naturista, hein? De naturalista. Não, eu tenho que prevenir, porque numa dada ocasião, uma bióloga, também não vou dizer o nome, professor, muito interessante, o senhor é médico? Eu digo, não, eu fiz história natural. História medieval, professor? Eu digo, não, muito antiga, muito antes do medieval, muito antes dos egípcios, por exemplo, muito antiga. E o fato é de que esses, eu me atrevo a dizer, que a dificuldade de reconhecer e analisar um tumor glial não é só do tumor glial. Para qualquer outro tumor, existirá essa heterogeneidade, qualquer outro tecido, e será sempre difícil de poder dizer quem é quem. Então, mais recentemente, na classificação de gliomas, apareceu a proposta de se poder caracterizar os gliomas pela IDH, isocitrato desidrogenase. Para quem não se lembra, na escola primária estudaram a mitocôndria, a atividade mitocondrial, o ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Lembram disso? Mais ou menos, né? Muito bem. Então, a isocitrato desidrogenase é uma enzima, a sinase, que existe na mitocôndria e que existe fora da mitocôndria. São duas formas da enzima. Mas elas sofrem muitas mutações. E o problema é de que é possível encontrar 9 mutações para essas isocitrato desidrogenase, e você só tem instrumento de um anticorpo para reconhecer todas elas, o que evidentemente não é efetivo. Acho que é um segundo anticorpo agora, não é isso, doutor? Há um segundo anticorpo, mas não é efetivo, tá certo? Então, na verdade, a ideia hoje, entre os patologistas, anatomopatologistas ou neuropatologistas, é verificar se as células expressam ou não expressam essa mutação de IDH. E o que tem de interessante é de que o tumor, dependendo do seu grau de agressividade ou não, ele terá ou não terá essa mutação de IDH, tá certo? Então nós estamos dispostos lá com a Valéria Ferro, posso citar você mesmo, com a Valéria, então tem que ter esse cuidado de perguntar, senão. A Valéria Ferro, que é de conseguir, através desse HRN, poder verificar a mutação de um único nucleotídeo com essa técnica. Ele parece complicada, a Valéria disse para mim que não, que com o PCR ela consegue fazer isso facilmente. E, portanto, ela pode dizer, olha, deve existir uma alteração de um único nucleotídeo nisso daí. Para ter a certeza disso, nós vamos depois pegar o Carlos, que não está aqui, mas que é um rapaz que é um cobra em sequenciamento, para ele verificar no sequenciamento daquilo que a Valéria disser para ele que está alterado, ele verificar no sequenciamento, que isso lá tem no laboratório da Mônica, lá tem, e ainda uma terceira prova para essa história, é o que a Juliana me prometeu que fará com a Juliana. Depois que a neném dela nascer, naturalmente, porque ela agora está com a desculpa de que está esperando a Isabela, e aí está retardando tudo, mas é assim mesmo. Então a Juliana vai mostrar para nós de que é possível fazer hibridização in situ para mostrar isso. E o problema maior é a hibridização para uma proteína, um nucleotídeo. Isso é possível, ela sabe fazer isso de certa forma para nossa alegria. E por fim, uma prova a mais é o que vai fazer a Caroline. Caroline, that is there, please. Yes, Caroline, that is there. E a Graziela, que não está aqui, porque também está grávida. Você sabe que o laboratório do Vivaldo teve sempre essa história. A menina entrava lá, o ar do laboratório engravidava. Eu sempre achava que estava inchando, porque era respirando um ar pesado, mas não, era gravidez. Depois eu vi o marido e disse, não, professor, é gravidez mesmo, eu sou responsável por isso. Muito bem. Então, elas duas, mais essa menina de iniciação científica que está aqui, a Débora, cadê a Débora? Está lá,
Mas o Dudu, que está aqui, o Dudu não está aí. O Dudu não está aí. O Dudu é extraordinário também. É da biomedicina, Débora é de fora, de outra universidade. E elas duas vão analisando essa história e provavelmente essa IDH corresponde a essa dupla de proteínas que está aqui nesse gelo de 2 dimensões. O anticorpo está difícil de dizer, mas se eu tomar esse negócio e fizer a digestão do fragmento proteico, eu posso ter ideia de se trata disso. E nós fizemos esse projeto, o dilema da IDH, que se está mudado ou não está mudado, é um dilema, certo? Que é um dilema que implica o câncer é ruim ou o câncer é tolerável, é agressivo ou não é tão agressivo. Nós fizemos isso numa parceria, estamos fazendo isso, perdão, uma parceria com a anatomia patológica daqui, a professora Vera Panaim, a professora Nathalie Canedo, com o pessoal da cirurgia instrumental, do Alberto Schneider, o Paulo, os outros colegas lá, super simpáticos e super receptivos à ideia, o pessoal daqui do ICB, o pessoal do INTO e do Centro Médico de Sorocaba, é onde está o Maurício Magalhães, que alguns conheceram, que foi médico daqui, se aposentou. Porque nós queremos ter contraprova. Vamos fazer isso contra o glioma, contra o glioblastoma, mas escuta, e no osso, e na boca, o câncer oral, e no fígado, entende? Então nós precisamos de ter uma contraprova de outros tecidos para saber, para saber se está certo o que nós estamos pensando ou não. Muito bem. Mas uma nova linha, que é uma espécie de xodó do laboratório, não minto, é meu xodó. O laboratório fica detestando porque a Juliana não avança isso suficientemente. Mas o meu xodó é a glia entérica. E a glia entérica, do sistema nervoso entérico, que os membros aqui dessa sala todos conhecem, faz parte do sistema digestório, mas que tem muita gente que não sabe. Muita gente. Eu fui para um médico que faz colonoscopia, é o craque da colonoscopia, e disse para ele: encontra a célula glial, hein? Célula glial? No cólon? Eu digo: rapaz, tem uns montes, eu quase esqueci uma outra palavra. Tem muita gente que não sabe disso. Muito bem. Então, o nosso interesse por essa célula glial entérica é porque ela vem lá da crista neural, e a Juliana sabe isso tudo que ela aprendeu com a Nicole Duarran e com a Elizabeth Dupin, que são as cobras de crista neural. E essas células da crista neural, elas vão migrando e vão colonizando no caminho. Nós vamos encontrar essas células no trato digestório, no intestino, vamos encontrar no estômago, vamos encontrar no pâncreas, onde elas parecem ter um papel importante na diabetes tipo 2. Então, a Juliana, com o pessoal, está interessado em estudar essas células através da sua presença no intestino. Ela disseca, recorta o material para poder ver nesse intestino a presença disso. Vai lá encontrar esse material está aqui. Ela está fazendo junto isso daqui, cadê a Lohane que está aqui? Estão fazendo a tese dessa garotinha aqui, da Carla, que está ali também, e temos 3 novas e interessantes no sistema. As 2 alunas, uma aluna de farmácia, que é a Juliana Carvalho, a outra aluna de farmácia, que é a Fabiana, e uma aluna da biomedicina, que é a Natasha. São as de iniciação científica que acompanham esse tipo e isolam essas células gliais. O que tem de extraordinário nessas células gliais é que elas são capazes, em algumas delas, bom número delas, apresentar a dupla marcação para neurônio e para glia. São células que têm essa dupla potência, dupla capacidade de ou virar neurônio ou virar uma célula glial, que a gente não chamaria de astrócito, mas tinha todo o direito de chamar. Então é o que ela está mostrando nessa figura, em que a gente pode ver a marcação após 3 dias de cultura, e que ela pode ver isso após 7 dias de cultura, as GFAP gliais e as beta-3 tubulinas, e, portanto, as células que têm as 2 marcações, sugerindo para nós isso daí. Bom, eu vou chegando no final para poder dizer por que tanto amor pela célula glial. Está aqui a astroglia crescendo no mundo, num mapa que fez a Joyce, sob direção da professora Flávia, mostrando o crescimento da célula glial, a astrocitária da astroglia no mundo, durante muito tempo, e veja que ela chegou a um topo de conhecimento pelo mundo todo, e no Brasil aqui foi uma interrupção, porque a seguir nós podemos ver que logo no iniciozinho, nos primeiros 10 anos, de 85 a 95, poucos grupos faziam células gliais no Brasil. No Rio de Janeiro, principalmente, onde estava centrado o laboratório da Leni, com a Penha, que fazia oligodendrócito, não era oligodendrócito, né?
e o nosso laboratório, que fazia já os astrócitos nessa ocasião, mas depois nós conseguimos fazer um tal do Clube da Glia, e esse Clube da Glia foi crescendo e se espalhando pelo Brasil, contaminando todo mundo com interesse pela célula glial, e é o que nós temos aqui, ó, do sul do Oiapoque ao Chuí, nós temos gliófilos presentes, por isso é uma gliofilia de verdade, do Oiapoque ao Chuí. E já tem gente da Amazônia, mas eu não quis colocar ainda, vou colocar só na próxima, daqui a 30 anos, quando eu estiver fazendo meu centenário e for falar para vocês também de novo sobre o plano. Bom, nós nos associamos a uma rede espanhola, que é a rede espanhola de célula glial, somos vinculados. Nos associamos aos colegas luso, fizemos uma rede luso-brasileira, mas a rede luso-brasileira fez um belo simpósio há 2 anos atrás e não pôde dar continuidade. Muito bem. E essa glia no Brasil cresceu, e a tal ponto que agora, mais recentemente, a Diana fez para nós um levantamento sobre as publicações dos países da América Latina ao ano, durante esses últimos 5 anos, e vejam que, na verdade, o Brasil detém 48% dessa publicação, dividido entre os demais países vizinhos, colegas nossos. O Brasil está sempre lá em cima, com um número de publicações muito grandes. Se eu tomar só impacto acima de 3, não é uma coisa importante ter impacto, mas só para poder subdividir a amostragem, o Brasil continua ainda em cima disso, que publicou na revista especializada Glia, os nossos chilenos, os chilenos, como é que volta aqui? Eu não consigo voltar, meu Deus. Os chilenos publicaram um artigo a mais do que nós, mas nós vamos ter um que vai ser aceito aí, cadê a Valéria? Então nós vamos empatar com os chilenos, gol a gol, os 45 do segundo tempo, né, Valéria? Então nós estamos bem, a célula glial está crescendo, os argentinos estão mobilizando aí um pouco os colegas do sul da América Latina para encontros sobre glia o tempo todo, coordenados aqui pela Flávia Gomes, com a sua ingerência via Society for Neurochemistry. E o Hernandes disse que vai abrir um espaço para o Clube da Glia se encontrar ou na Sociedade Brasileira de Biologia Celular o ano que vem, ou na FESP. Eu acho que vale a pena a gente fazer isso, porque tem assunto para tudo. Uma outra coisa que também passarei rápido, que foi muito interessante no meu tempo aqui na instituição, foi a história da Cátedra Unesco de Biologia da Forma e do Desenvolvimento, na verdade, Biologia do Desenvolvimento. Nós éramos poucos desenvolvimentistas, diria eu, e aí convidei a Nicole Eduardan, essa pessoa que está aqui, cujo retrato está ali, que é uma cobra da Biologia do Desenvolvimento, e ela trouxe os franceses e os americanos com ela para o primeiro curso, que durou 2 semanas, um curso experimental, no microscópio, dissecando, fazendo camundongo transgênico com o Babinet, que deu alimento, aqui atrás, o Babinet, também, coitado, que faleceu há uns 4, 5 anos atrás, uma perda bastante grande. Aqui a Mary Albert, que é uma americana, e a técnica dela, a Mary, é extraordinária, porque eles ficaram hospedados no Hotel Glória, e na hora de ir embora, o gerente do Hotel Glória chamou querendo que ela pagasse um lençol, que a esferográfica dela sujou o lençol. Caramba, foi uma discussão da Mary com o gerente. Eu disse, cara, deixa que o Vivaldo pague esse negócio, porque senão ela tem que ir embora, senão ela vai brigar mais ainda com vocês. Mas ela é brilhante, trabalha com peixe zebra, a Cláudia lembra dela, né? Vou falar com vocês aqui nisso. Depois os mais cursos, estão vendo? Nós fizemos um outro de evolução e desenvolvimento, que já tinha mais estrangeiro, mais brasileiro envolvido, aqui um terceiro de stem cell, e eu diria aqui sem nenhuma vaidade, que foi a primeira vez que se organizou um meeting de stem cell no país, com esse daí. Depois esse daqui organizado pelo Roberto Leite, que também não está aí, anota o nome dele, a Cecília Edin, que também não está aí, anota o nome dele, Mariana, acho que estava na organização desse, salvou o time pelo menos. Muito bem. Então fizemos esse daí, está lá, os organizadores estão todos aqui indicados. Muito bem, depois fomos para Belém do Pará, fizemos em 3 lugares, a Nicole ensinando o pessoal como ele examinava sob lupa o material. Depois fizemos um de terapia celular, que foi espetacular esse também, muito interessante. Eu não vou contar um episódio, porque ficará muito visível, o Rafael vai ficar chateado comigo. Eu fazia a gozação com a professora depois ficou aqui no corredor. Muito bem, mas o mais bonito de todos para mim foi esse aqui, porque foi um congresso que foi feito com os brasileiros que tinham ido fora fazer biologia de desenvolvimento, que estavam voltando e se instalando em São Paulo,
lá para cima, na Paraíba, também ainda no Pará, e nós esquecemos do nome desses dois no Pará, que não estou achando aqui escrito, não está ali, mas esse foi um simpósio muito bonito sobre o pessoal dessa brasileira. Esse foi o de Alagoas, esse foi o da Bahia. O da Bahia também foi super emocionante, porque vocês estão vendo aqui, na verdade, não foi o do simpósio mesmo, foi porque a professorinha jovem, que hoje ela faz botânica, desenvolvimento vegetal nos Estados Unidos, fora do mundial, ela disse: professora, nós vamos fazer tudo que o senhor mandar, desde que o senhor dê à noite com o seu time aula para os professores do ensino médio da Bahia, Salvador. Eu digo: claro, tá bom. Olha, vocês precisavam ver que coisa espetacular. Tinham mais de 50 professores de biologia sem diploma de científico. Sem diploma de científico. Eram os professores que podiam ir para as regiões da periferia de Salvador dando aula. E a sede desse pessoal. Quando chegou na sexta-feira, eles disseram: professor, sábado vai ter? Eu digo: não. Ah, professor, tem que ter sábado também. Eu me recordo este rapaz, alguns talvez conheçam ele aqui. O Charbel. Não sei se alguns conhecem o Charbel. Esse rapaz é espetacular, é um baiano. Ele trabalha com evolução, é um palestrante de primeira grandeza. E ele foi que deu a primeira aula dessa história. E ele dando essa aula, o Steven sentado na frente, vendo o feedback com a turma e mudando a aula dele, porque o Steven ia falar de célula-tronco. Imagina nesse mundo que a gente estava vivendo ali, ele mudando a aula para a aula poder ficar fácil do pessoal acompanhar. Foi deveras, como se diria na televisão, emocionante essa aula que teve lá. Helena, você estava lá, né? Helena estava lá também. Muito bem. Esse depois foi o que nós fomos para Alagoas, que estamos passando aqui de novo, que foi muito bom também. Mas esse outro que foi não sei mais aonde. No Piauí. Nós estamos pensando que Piauí não existe, mas vamos ao Piauí da aula. Quando se fala, vamos ao Piauí da aula. Bom, professor, nós fomos para lá com Titia Nicole, Jean David, Dietrich, só gente boa. Esse outro daqui foi aqui conosco mesmo. Nós fizemos, depois houve um outro lá na Macaé, na Federal de Macaé, e aqui foram os lugares que a escola visitou, está vendo? Pelo Brasil, a Escola de Biologia e Desenvolvimento. O que ela fez? Ela estimulou, ela conquistou e estimulou alguns, por exemplo, a Helena não foi fruto da escola exatamente, mas foi estimulada, foi apoiada, foi tudo que podia se fazer para a Helena se formar lá com o Bia, Brito. Então esses foram os caras que foram formados na escola. O Garcia foi para o De Roberto, e quando voltou de lá, ele era um transformado biologista do desenvolvimento. O Fábio está aí, o Fábio foi lá para o De Roberto também, então não está aqui, né, Fábio? Vou tirar o seu nome aqui para uma criança, pessoal. Deve precisar estar aqui em cima. Muito bem. Então, alguns foram direto para a Nicole e outros foram para diferentes lugares, lá por causa dessa coisa. E, por último, evidentemente, aqui é para poder fazer concorrência com o PCM, com a anatomia patológica, o PGNet, que é o programa de pós-graduação em neurociência translacional, que surgiu esse ano. Na verdade, ele tem uma história mais antiga, mas não vou falar, que estou sendo gravado. Mas ele surgiu em janeiro desse ano, com a sua primeira seleção, esse PGNet, e está representado por professores também por aqui, porque ele é uma rede de professores dando pós-graduação nessas universidades e institutos que estão aí. E o que tem de interessante, no fim das contas, nisso, é de que, como ele é assim, o curso é inteiramente da responsabilidade do professor. Não gostaram, estão saindo. Retiram a homenagem a Catherine Domaz de Paulo. Então é um curso bastante interessante, que vamos agora em janeiro ter a segunda rodada, não fizemos a de meio de ano, vocês sabem por quê, né? Porque não tem bolsa, entende? Então, aqui é um outro lado que me toca muito prazer pessoal, que é uma ligação que eu tenho com o pessoal da África, aí numa troca de experiências, aí temos 3, eu recebi, cadê a Lucy? Recebi da sua orientadora de lá um e-mail muito bom, recebi daquele outro, como chama ele, o Tunga. O que você encontrou? É você, Caroline? Yes, I speak as you now. O outro professor. O nome do professor. Isso. O que é interessante é que essas meninas vieram da África para fazer o doutorado, a Caroline que fez aqui, a outra que faz na anatomia patológica.
E a Caroline foi fazer a disciplina dela, eu disse, Garcia, elas não falam português. Então a Caroline, o Garcia pediu ao Roberto Leite que deu o curso dele em inglês. Ao final do curso, não sei, acho que um mês, sei lá, de aula, ele me disse, se outros houverem aí, liguem para o Roberto, mas ele me disse, a melhor aluna do curso foi a Caroline. E a Caroline não fazia sistema nervoso, né? Fazia outro tema completamente diferente. A Lucy Machari, ela fez a seleção dela aqui para anatomia patológica, se falou a professora coordenadora, quero você, pode explicar. Pois bem, então essa é uma coisa, aqui como vocês falaram da emerência, porque aqui estão aqueles todos, praticamente todos, um ou outro é penetra, mas praticamente todos são aqueles com os quais eu tive contato e ainda falta gente. Há uns penetras aí, tudo, e há também os que vieram depois desse dia da festa, tá certo? Está lá a Geralda, está aqui nesse canto, nosso braço forte, nosso pensamento forte, lá do Instituto Estadual do Cérebro, ela que controla essa meninada toda em sala no laboratório. Está aqui a Celina nesse cantinho, muito bem. Então esse é o pessoal de lá, o pessoal de hoje praticamente teve a iniciativa de fazer essas adaptações, porque alguns não estão lá o tempo todo, então o pessoal falta um pouco, eu tive que fazer essas adaptações aí para escrever aqui mais de. E aqui, aqueles que forem nos visitar vão ser colocados no retrato da fama, que a gente bate uma foto com a equipe e aí vai para a parede lá, a lembrança deles, por exemplo, o Matilde que nos deu a honra da visita dele, com uma aula espetacular. Eu acho que era só isso mesmo. Obrigado, desculpe pelo tempo.